praticado por números, título ou relevância fora daqui. Nossa própria cidade perece por falta de conhecimento. O conhecimento verdadeiro de quem o Pai é. As ovelhas ouvem a voz do pastor, e o pastor é Cristo, que está nos chamando. Nós não temos mais tempo a perder. Buenas noches. Desculpa, tomei espanhol esses últimos dias. Buenas noches, la paz do Senhor Jesus. Eu tomei espanhol esses últimos dias, não sei o que está acontecendo. Estou brincando, nada a ver. Deus abençoe a vida de cada um. Tenho certeza que Deus vai fazer coisas maravilhosas, Ele já fez, eu tenho certeza. Eu arrisco a dizer que pessoas já foram curadas aqui essa noite. Amém? Glórias a Deus. Queridos, antes de eu começar aqui a mensagem, deixa eu só dar um recadinho. Sexta-feira eu tive com os irmãos ali da confraria e é um lugar maravilhoso. Quem é homem aqui? Tem homem aqui? Tá, é que tem homem que não sabe como é que é o grito de guerra, então a gente vai fazer de novo. E aí dá um cutucado e ensina como é que é. Tem homem aqui? Se eu fizer mais uma vez, vai ser o rugido do leão, quer ver? Tem homem aqui? Meu Deus, parece os 300 lá no... É coisa maravilhosa. Até a esposa olhou, era tu, bem, foi tu que fez isso. Que coisa. Voltando, eu tive sexta-feira com os irmãos ali da confraria, pastor Ricardo Ramírez tem dirigido esse trabalho. E eu queria deixar o convite para você que é homem, de estar junto. É um tempo de você conversar, perguntar, se abrir. Tem coisas que você não pode conversar com a esposa, muitas vezes. Você precisa se abrir. Tem pastores, tem líderes, tem homens de Deus ali naquele lugar. Então fica meu convite, sexta-feira, 20 horas, para estar junto na confraria, aqui na igreja mesmo. E diga-se de passagem, eu não quero comprar vocês. Mas sempre tem boia depois desse culto aí. Que coisa incrível. Você vem, ainda tem uma comida ali, tem uma coisa maravilhosa. O Sérgio é incrível, tá bom? Mas nós estamos numa mensagem, nós estamos numa série, 1%. Eu arrisco a dizer, porque eu me surpreendi hoje, sinceridade. Porque foi colocado mais umas 600 cadeiras, 600 e poucas cadeiras, e já está lotada. Eu não sei, pastor, se vai até o final da série sem completar e ter que botar mais cadeira dos lados, aqui não sei não. Porque se nós temos 265 mil pessoas aqui em Gravataí, e dessas 265, 46 mil delas são cristãos, se nós, em nome de Jesus, ganharmos 1%, nós precisamos ganhar uma média de 2.600 e poucas pessoas. Só que eu tenho certeza que se eu perguntar para você quantas pessoas você tem na tua família para ganhar para Jesus, você vai me dizer, eu tenho pelo menos 3, 4, 5 pessoas, amém? Onde nós vamos colocar todo mundo se eles vierem para Jesus? Aí o pastor vai ter que realmente abrir os 3, 4 cultos aqui. Um culto vai ser só para a tua família, amém? Nós vamos falar hoje sobre a ovelha que conhece a voz do seu pastor. As ovelhas ouvem a voz do seu pastor. É uma das coisas mais fundamentais você conhecer a voz de alguém. Você precisa. Existem estudos que dizem que as crianças no ventre da sua mãe já conhecem a voz daqueles que estão próximos de você. Alguns vão dizer que algumas crianças vão amar ainda mais o seu vovô, né? Né, Estevam? Fica a dica. Vão amar muito o seu vovô. E por que ela sabe? Por que ela conhece? Porque na barriga, no ventre, ela já começa a ter relacionamento. Ela começa a se relacionar com você.
E isso é desde a criação da humanidade, desde a criação existe uma comunicação de Deus com a terra. E você vê como é tão incrível isso, que a terra não tem ouvidos, mas ela ouve a voz de Deus. Como que pode? A Bíblia diz que no livro de João, capítulo 1, você vai ver que no princípio ele era o verbo. Ou seja, no princípio ele era a palavra, ele era o verbo. E lá no Gênesis, quando você volta, hoje eu pego o gancho do pastor Ivo, que ministrou de manhã, que lá no começo, quando Deus, Jesus e o Espírito Santo, porque ele diz que façamos, então eles estavam juntos, façamos o homem, ele dá ordem a tudo, ele separa o dia da noite, ele diz haja separação, haja, e ele diz vem a terra, e vem a lua, vem o sol, vem as estrelas. E tudo acontece através do verbo, através da palavra, através de uma ordem. E o mais maravilhoso, o mais incrível de tudo isso, é que quando o nosso Jesus vai nos fazer, Ele não vai no haja. Porque se Ele disser que haja, é uma piadinha sem graça, mas eu vou ter que falar, ageu. Se Ele disser haja, ageu, aconteceu, vai acontecer. Então o nosso Jesus, o que Ele faz é, Ele desce na terra, pega um punhado de barro e Ele molda a sua forma, conforme a sua imagem e semelhança. Eu ministrei hoje de manhã, e alguns vão dizer, ele vai pregar tudo igualzinho. Não, o Espírito Santo vai revelar algo diferente para você nessa noite. Se você veio de manhã e veio de noite, é porque você estava com muita fome de ouvir a palavra do Senhor Jesus, de estar nesse ambiente, amém? Mas dá uma espiadinha de cantinho de olho para a pessoa que está do seu lado. Jesus fez ela como ela é. Ela é a perfeição que o Senhor Jesus fez. Amém? Livro de João, capítulo 10, verso 27, diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Eu quero falar sobre a importância de ouvir a voz de Deus. No livro de Êxodo, você vai ler um texto junto comigo, que vai falar de um tempo em que os hebreus estavam aprisionados em um lugar. Ouvir a voz, eu quero falar sobre alguns pontos da história, porque a minha Bíblia não é uma história, a minha Bíblia não é um livro de ficção. Não é alguém que estava romantizando alguma coisa, não. A minha Bíblia fala de homens reais que existiram. A minha Bíblia fala de história real que existiu. Ou seja, a nossa Bíblia conta de fatos que aconteceram. Então, eu quero que você perceba a importância de ouvir a voz de Deus em um tempo de escravidão. Os hebreus estavam no Egito, eles estavam aprisionados por cerca de 400 anos. E isso é terrível, porque estar aprisionado dentro de um lugar por 400 anos, você vai perceber que por cerca de 10 gerações, aquele povo fazia a mesma coisa, se tornou escravo. Você pode me perguntar, pastor, mas eu não sou escravo, assim como eles eram lá. Mas você pode chegar aqui hoje e me dizer assim, pastor, eu tenho só um vício, eu jogo. Mas eu conversei com uma pessoa um tempo atrás, e ela me disse que o vô dela jogava e apostava tudo no carteado. Jogava e perdia a casa, perdeu tudo que tinha. E aí ela foi avançando na conversa, ela disse, meu pai perdeu tudo o que tinha, perdeu a casa, colocou a minha mãe para fora junto com os meus irmãos, perdemos tudo por causa do jogo. E eu, pastor, acabei também sem querer entrando no jogo. Cuidado, porque tem uma tal de Bet aí agora, nunca vi botar o nome Bet nas coisas, mas é tudo Bet agora. Tem todas as apostas Bet aí, né? Daqui a pouco você está brincando, daqui a pouco você está se enrolando. Quando você vê, tem uma predisposição e você está escravo disso daí. E assim, dentro desse contexto do Êxodo 1, você vai ler junto comigo aqui. Certo dia, Moisés estava cuidando do rebanho do seu sogro Jetro, sacerdote de Midian, e levou o rebanho para o deserto e chegou ao Sinai, monte de Deus. No 3:13,
Moisés disse a Deus: se eu for aos israelitas e lhe disser, o Deus dos seus antepassados enviou a vocês, eles me perguntarão, qual é o nome deles? O que devo dizer? Perceba que dentro desse contexto, Deus encontra com um homem chamado Moisés, no monte onde ele estava cuidando das ovelhas do seu sogro. Mas ele não tem mais intimidade, porque o Deus que ele está falando é o Deus dos seus antepassados. E aqui você pode me dizer: pastor, eu não sou cristão, mas a minha vozinha, ela era crente, mas eu não cheguei a conhecer o Deus dela. Eu não conheci quem era Ele, o que Ele podia fazer por nós, porque eu era muito infantil, eu era muito criança. Mas eu via que ela conversava com Ele. De repente, a sua mãe se desviou, não trouxe você para dentro de um contexto cristão, e você pode dizer que o Deus que nós estamos adorando hoje aqui é o Deus dos seus antepassados, são os deuses que a tua avó adorava, mas você ainda não conhece Ele. E isso era a questão de Moisés aqui nesse lugar. Ele está dizendo: mas quem eu vou dizer? Eu vou chegar lá e vou dizer para eles: olha, é o Deus dos seus antepassados. Mas ele diz: quando você chegar lá, você diz, o eu sou te enviou. Se fosse só até aqui já estava bom, porque um Deus que está dizendo eu sou, é poderoso demais. Mas se você pegar no hebraico, se você pegar um judeu traduzindo e explicando esse versículo, ele vai dizer, e eu vou passar vergonha tentando falar, eu não sou judeu, só tenho a barba. Hayer, Asher, Hayer. Eu estou quase judeu, se eu falar mais umas 3 vezes vai ser bonito. Ele está dizendo que no original do grego, essa palavra, do hebraico, essa palavra não é errada, mas ela está querendo dar um outro significado. Ela está dizendo: Moisés, quando vocês passarem pelo deserto, não é o Deus do eu sou, é o eu serei. Eu serei a coluna de fogo que vai esquentar vocês à noite, eu serei a nuvem que vai proteger vocês, eu serei o maná que vai alimentar você no deserto. Sabe o que eu estou dizendo para você aqui nessa noite? Que Deus está tirando você de uma escravidão, do pecado, de um jugo. E você pode estar olhando para mim e dizendo: pastor, mas o que vai acontecer comigo? Como eu vou caminhar? Como eu chego na minha casa? Como eu digo para eles que o Deus me encontrou? Ei, meu irmão, diga para ele que a partir de hoje eu serei a prosperidade, eu serei a saúde, eu serei a alegria, eu serei. Se você encontrar com Jesus aqui nesse lugar e ouvir a voz dele, ele está dizendo: eu mudo a tua vida, eu mudo a tua história. Você precisa apenas de um encontro com ele. Pode ser que seja estranho, pode ser que você esteja apenas visitando e você não tenha essa intimidade. Como será que eu falo isso? Como eu chego na minha casa hoje? Como eu chego lá e digo para eles: olha, eu conheci o Deus da minha vovó, a minha vozinha orava para esse Deus, eu não sei como faz, mas ele falou comigo, ele me encontrou hoje dentro da igreja. Uma certeza e uma convicção você tem que ter, que mesmo em tempos de escravidão, mesmo em tempo em que a pornografia, em que os vícios, em que coisas estejam destruindo o teu casamento e você esteja amarrado dentro de um ciclo, você está dizendo: ah, mas o meu pai bebia mesmo e eu vou continuar bebendo porque é isso que vai acontecer. Não aceita esse jugo do diabo sobre a tua vida, porque o teu pai fez, você não precisa fazer. A minha Bíblia diz que ele amaldiçoa até 3ª e 4ª geração, são visitações. Mas não quer dizer que o meu avô morreu de cirrose de tanto beber. Não quer dizer porque o meu pai gosta tanto de beber, não quer dizer que eu tenho que fazer isso. Sabe por quê? Porque eu preciso entender que o meu calabouço, a minha cela, a minha jaula, a minha prisão precisa acabar hoje. Porque eu dependo das bênçãos não sobre mim apenas. E se fosse aqui estava maravilhoso. Mas eu preciso receber as bênçãos que virão sobre os meus filhos, sobre os meus netos, sobre os meus tataranetos. Porque a Bíblia diz que Deus abençoa até 1000 gerações daqueles que fazem a sua vontade. Então você precisa tomar uma
posição hoje, ouvir a voz de Deus hoje e dizer: Senhor, hoje eu me liberto dessas correntes. Se já temos 10 gerações passando até aqui, a partir de hoje a minha geração será abençoada, a minha geração será tocada pelo Teu Espírito Santo. Se Tu permitir, eu verei os meus netos sendo tocados pela Tua geração, pelo Teu poder, pela Tua graça e pela Tua glória. Amém? Ouvir a voz de Deus na escravidão é muito importante. Mas você pode me dizer também: pastor, olha só, eu estou ouvindo a tua pregação, mas eu cheguei aqui hoje e eu não sou escravo de nada, eu não tenho problema nenhum, a minha vida é abençoada, a minha vida é próspera, a minha família, tudo ok, tenho carro, tenho empresa, tudo tranquilo. Existe um estudo, e um pastor fez um estudo em São Paulo de uma igreja muito relevante. Curiosidades de missionário, de evangelista. Ele faz um questionário e distribui no meio da igreja, porque ele queria saber de quantos daquelas pessoas que estavam na igreja, que estavam no salão, tinham vindo para Cristo por amor, e quantas tinham vindo pela dor. E quando eu falo pela dor, é com a família destruída, com o casamento destruído, com os filhos nas drogas, alguém preso, com as finanças todas desequilibradas. É isso que eu falo pela dor. Então, aquele pastor, ele tem uma surpresa quando ele termina de fazer aquele questionário com toda a sua igreja. Ele descobre que 95% da sua igreja veio pela dor. 5% tinham vindo porque eles sentiam um vazio dentro deles. Precisavam receber algo que eles ainda não tinham recebido. Você pode ser que esteja fazendo parte desse 5% hoje aqui. Pode ser que você se encontre como Abraão. Abraão recebe uma ordem do Senhor, porque ele era próspero, ele era filho de Terá. Terá era um grande, tinha uma indústria de ídolos. Então, Abraão, ele sabia que ele herdaria a prosperidade do seu pai. Não tinha falta de nada. Mas Deus escolhe aquele homem para que ele receba um plus, receba um pouco mais. Porque ele poderia ser rico, ele poderia ser abençoado, mas o que ele não tinha era descendência, ele não tinha filhos. Então Deus diz para ele: ei, sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para um lugar onde eu vou te mostrar. Ele estava dizendo: sai desse lugar de conforto, sai desse lugar de tranquilidade onde você está, e vai para um lugar de confiança onde eu vou te levar. É difícil eu dizer para você hoje: meu irmão, vem com Jesus, vem caminhar junto com Jesus. Você vai dizer: pastor, como vai ser meus próximos dias? Eu posso te dizer: eu não sei. Eu só sei que vai ser maravilhoso. Eu não sei qual é o processo que você precisa passar. Porque você observa uma lagarta, e ela não precisa de um milagre para se transformar em uma linda borboleta. Ela não precisa de um milagre. Ela precisa de um processo. Pode ser que o que está faltando na tua vida apenas seja esse processo. Porque esse vazio que você sente dentro de você, você é próspero, está tudo ok, está tudo bênção. Mas esse vazio que você precisa completar se chama Jesus, se chama Espírito Santo. E nessa noite pode ser que você veio convidado por alguém e você veio só para pagar essa visita. Mas o Senhor está dizendo para você: meu irmão, minha irmã, hoje eu quero mudar a tua história. Não viva pela prosperidade que você conquistou com o teu estudo, com o teu trabalho, mas viva a partir daquilo que eu quero dar. A alegria do Senhor não é passageira, não é momentânea, ela é eterna. Comece a viver dias maravilhosos. Se você já é próspero, então te prepara para ser abençoado pelo Senhor, porque é isso que Ele quer te dar. Comece a marchar em direção a uma terra prometida. Amém? Então, ouvir Deus no meio da escravidão, você já entendeu como precisa ouvir. Você já entendeu agora que mesmo você sendo próspero, você precisa ouvir a Deus e ser trazido para perto dEle.
Abre comigo a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 24, capítulo 4, 14 e 24. Mateus 14, 24, diz assim: enquanto isso, os discípulos distantes da terra firme lutavam contra as ondas, pois o vento forte havia se levantado. No 30 diz assim: mas quando reparou no vento forte, nas ondas, ficou aterrorizado, começou a afundar e gritar: salva-me. No mesmo instante, Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: como é pequena a sua fé, por que você duvidou? Eu falei de manhã, quem conhece o Cleo Kuhn aqui? É só a velha guarda que conhece o Cleo Kuhn, pessoal da Rádio Gaúcha, é só, né? É só os mais velhinhos. Mas um dia eu fiquei muito bravo com ele. Um dia eu fiquei muito irritado com ele. Porque eu sempre ouço ali para poder saber como vai ser minha tarde, meu dia, minha semana, enfim. E um dia a gente viu que o tempo estava fechando, a Janaína disse assim: vamos olhar vamos ouvir na Gaúcha para ver como é que vai estar o tempo. E o Cleo Kuhn resolve dizer assim: hoje os ventos serão moderados. Naquele dia voou a metade do telhado do bairro onde a gente mora. Eu disse: cara, que vento moderado é esse? Se ele não tivesse moderação, derrubou a árvore, Canoas não dava para passar de tanta árvore que caiu. Aqui em Cachoeirinha um telhado voou todinho. Então, até mesmo ele que estuda a meteorologia para saber como vai ser o tempo, ele errou, ele se enganou. Então, nós que estamos dentro do Evangelho precisamos entender que vai ter os dias em que as tempestades, o vento vai virar, mas nós precisamos ouvir a voz de Deus no meio da tempestade, estar prontos, preparados, fortalecidos, agarrados em Jesus, para que o vento não nos deixe naufragar ou nos deixe afundar. Deve ter sido maravilhoso, para não dizer assustador. Jesus manda eles atravessar o mar, eles estão atravessando, mas no meio do mar começa a vir o vento vira, e eles percebem, porque a maioria deles era pescador, e eles percebem que a coisa ia ficar feia. Você começa a imaginar que você está no meio do nada, no meio da escuridão, e o vento está soprando. Você não enxerga nada, você não enxerga a terra firme, você não enxerga uma saída. E de repente vem vindo aquele que eles conheciam, andavam com ele. Mas no meio da luta, no meio da provação, no meio do vento, eles não conseguem reconhecer visualmente. Mas quando ele fala, eles conseguem perceber. Mas ainda assim eles têm medo. E eles perguntam: quem é? É você, Jesus? Se é você mesmo, manda que eu vá. E ele disse: venha. Pedro ouve a voz de Jesus. E então ele desce do barco e começa a caminhar, mas o vento é tão forte, é tão poderoso, que ele começa a afundar. Eu não sei se você tem vivido uma vida assim. Se nos últimos dias você tem vivido essa vida desse jeito. Você vem para a igreja, é maravilhoso, nós cantamos louvores, nós adoramos, nós saímos daqui cheios do Espírito Santo. Mas quando chega segunda-feira, os nossos boletos, as nossas coisas estão tudo lá esperando. E você diz: eu vou afundar. Eu vou afundar. Hoje de manhã até eu disse o seguinte, que tem crianças hoje que estão passando por dificuldades, ansiedades, depressões, estão com pensamentos suicidas. Crianças, jovens, adolescentes. O nosso tempo, a gente não tinha tempo para isso, porque a gente cortava uma tampa de margarina e botava na bicicleta e saía fazendo barulho. Que troço terrível aquilo. Quem já fez essa arte aí? Era muito engraçado, porque a gente vinha tarde para casa, a gente saía para a rua, a gente voltava tarde para cá, para dentro de casa. E a mãe dizia assim: vai tomar banho logo e depois tu pode ficar conversando mais um pouco. A gente tinha tanta vontade de estar na rua, que a gente entrava dentro do banheiro e não tirava o colar que estava debaixo do pescoço. Voltava e a mãe: deixa eu ver esse pescoço. Estava lá todo aquele barro debaixo do pescoço.
Entra de novo, vai tomar banho, guri. Alguém já brincou de rolete também? Mas como tem velho aqui hoje, meu Deus do céu. A gente pegava umas garrafas, eu acho que era de Alvex. Pegava o leite, o saquinho de leite, 1 litro, dobrava no meio, botava 2 pregos. Olha como eu sou maloqueiro. Cravava naquilo, botava areia. E o pior de tudo é que a minha avó era mais maloqueira que nós, ela ensinava nós a fazer o rolete. E tinha uns roletes que era muito mais profissional, uns roletes era duplo. Ah, te mete. Não era qualquer coisa. Era 2 barulhos numa vez só. Esses novinhos nem sabem o que eu estou falando. E a gente corria de um lado, corria do outro, corria de um lado, corria do outro. Até o dia que a gente descobriu essa da margarina e botou na bicicleta. Essa avó não suportou. A avó pegou e disse assim: guri, se tu passar de novo aqui na frente com essa coisa, eu vou jogar essa vassoura em ti. Mas a gente tinha uma motoca. Qualquer monarca, olha, eu estou muito velho. Qualquer monarca virava uma Harley Davidson. Você passava com aquela monarca, aquele barulho da margarina lá. Hoje eu disse para uns pais de manhã: faz um teste. Pega teu filho, quando você for passear com ele, leva dentro da tua bolsa, no teu bolso, um pregador de roupa e uma tampinha de margarina recortadinha, e diz para ele assim: deixa eu fazer uma coisa para te ver aqui. E bota lá na bicicleta deles. Alguns vão dizer assim: pai, não viaja, que coisa chata, nada a ver isso aí. Nada a ver que eu vou andar com essa tampa de margarina. Tira isso daí, pai. Eu digo: eu andava com isso aqui, era muito massa, cara. Era tri, cara, a gente andava. Ah, pai, mas nada a ver, nada a ver. Eu até imagino os guris já falando isso. O Estevão eu vou fazer. O Estevão vai ter uma bicicletinha, eu vou botar e vai rodar para lá e vai vir para cá. Só que para algumas pessoas a tempestade veio. Eu estou trazendo memórias afetivas para você lembrar de quando você era criança. Mas nós crescemos. Nós ganhamos uma sogra. Eu posso falar, pastor, também, né, Janaína? Minha sogra não está vendo. Nós ganhamos uma sogra. A única sogra que eu mais amei foi a da minha esposa. Essa eu amei muito. Mas os dias maus chegaram. Você está dentro da igreja faz anos e anos e anos. Você não tem mais o que se apavorar, nem se assustar. Mas o dia veio. Eu quero dizer para você, quando esse dia chegar para você, ouça a voz de Deus nesse lugar. Estenda a sua mão se precisar: Senhor, eu tenho medo. Não tem problema, é melhor você dizer que tem medo do que morrer sozinho, morrer com orgulho. Diga para alguém, fale para alguém, ligue para alguém, mande uma mensagem para alguém, diga: meu irmão, eu estou com medo de me afogar, me ajuda. Ouça a voz do mestre, ouça a voz dele te chamando. Amém? Agora deixa eu entrar no 1%. Nós falamos sobre a ovelha conhece a voz do pastor. Ela precisa ouvir, ela precisa conhecer que ele está falando no tempo de escravidão, no tempo de prosperidade, no tempo da tempestade. Ela precisa ouvir a voz de Deus e conhecer a voz de Deus, porque ela passa por todos esses tempos tranquilo, se você aprender a ouvir a voz de Deus. Mas, e quando a voz de Deus vem no mesmo lugar onde você está, como hoje você está aqui, e a voz de Deus está falando contigo. Um dia, Jesus, que é o mesmo aquele que diz que o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas, é o mesmo aquele que diz que quando Davi estava no campo, ele fala para Saul, e Jesus, parafraseando, fala que ele entrega a sua vida pelas suas ovelhas. Davi está na presença de Saul e o que ele faz é dizer: olha, rei, eu quando estava lá cuidando das ovelhas do meu pai, eu não deixei que nem mal acontecesse com elas. Eu matei um leão, um urso.
Ele estava dizendo: eu daria a minha vida por elas, eu entregaria a minha vida se fosse preciso, mas nenhuma delas seriam tocadas. Jesus faz a mesma coisa. Quando ele precisa, ele se sente que alguém está morrendo, o que ele faz é abrir os braços lá na cruz e entregar a sua vida. Ei, ele morreu numa cruz por tua causa, para que você estivesse livre aqui nessa noite. Mas Jesus está passando e ele vem na terra, ele não está de passeio, ele está procurando aqueles 1%. E ele senta na beira de um poço, porque ele está esperando, porque ele sabe que daqui a pouco vai chegar 1%. É uma mulher, uma samaritana que é defamada, a sua casa deve ser uma vergonha, o seu nome é uma vergonha, ninguém quer ter contato com ela. Sabe por quê? Porque ela já tinha 5 maridos e o último que estava não era dela também. Mas Jesus não está pensando nos seus pecados, Jesus não estava pensando no que ela estava fazendo, Jesus estava pensando: ei, tem uma ovelha perdida, eu preciso esperar ela aqui. E Jesus senta naquele lugar e espera ela passar. Eles têm um encontro. A primeira coisa, o primeiro pensamento que vem na mente dela é: ele é um profeta, ele veio falar das minhas verdades, das minhas vergonhas, ele vem profetizar contra a minha vida, ele vem me dizer que eu preciso ser morta. Mas o que Jesus faz é dizer: ei, vai e não peques mais. Eu te encontrei, hoje eu estou te curando, eu estou te sarando. Pode ser que Jesus esteja te encontrando aqui hoje, pode ser que você veio por convite, mas você disse já, antes de chegar aqui, você já disse: ei, a minha casa não tem mais solução, a minha vida não tem mais conserto, eu já fiz tudo quanto é porcaria na vida, eu já fiz tudo quanto foi coisa errada, como pode Jesus me amar? Mas o encontro que Jesus tem é especial com aquela mulher. E sabe o que acontece? Aquela mulher que veio ao meio-dia no alto do sol escaldante para buscar água, porque ela não queria se encontrar com ninguém. Pode ser que você tenha vergonha de falar com pessoas, porque você tem medo que elas comecem a olhar para você ou perguntar muito sobre a tua história, e você tenha que abrir teu coração de todas as coisas que você já fez de errado. Isso te envergonha, te machuca. Só que aquele encontro causa algo maravilhoso na vida daquela mulher. Ela sai dali, ela esquece até mesmo do cântaro, do vaso que ela foi buscar água, e ela sai correndo para a cidade. E o que ela faz é: ei, olha o que aconteceu na minha vida, eu encontrei um que falou tudo o que eu fazia. Sabe por quê? Ela está dando uma sentença na sua vida, ela está declarando que a partir daquele encontro não tem mais como eu ser como eu era antes, os meus pecados ficaram para trás, tudo ficou para trás, tudo que eu fazia eu não faço mais. Jesus está dizendo para você, a partir desse encontro, nessa noite, tudo que você fazia, o que fazia tristeza na tua vida está ficando para trás. Jesus está transformando a tua casa, a tua vida. Amém? Eu finalizo com mais um homem, porque essa mulher, ela chega naquela cidade de Samaria, e ela fala para todo mundo. Ela é uma evangelista, uma missionária que agora encontrou e está ali ganhando Samaria. Jesus, enquanto ele estava atravessando com aquele barco, aquela tempestade pegou Pedro, pegou todos os discípulos que estavam no barco, eles estavam indo para uma cidade chamada Gadara. Jesus também não foi ali provar uma comida típica, nem se hospedar num hotel bonito. Ele foi ali só porque tinha 1% daquela cidade que precisa ser salva. Ele precisava encontrar um homem que causava terror em todos que estavam naquela cidade. Jesus entra naquele lugar, e aquele homem, que nenhum tipo de corrente, nada podia prendê-lo, vem de encontro, e ele reconhece que o Cristo, porque ele diz: o que tu vens contra nós antes do tempo, ó Cristo? E ele se atira aos seus pés. E você vai ler a continuação, que demônios, legiões de demônios saem do corpo dele. E é maravilhoso, porque quando você encontra Jesus e você sente que está sendo liberto, está sendo transformado, o que você quer agora é andar com Jesus. Você quer largar tudo, você não quer mais nem trabalhar. Eu tenho missionários que andam comigo, que cada um deles que chega em mim diz assim: pastor, eu preciso falar uma coisa para ti, larguei meu serviço. E eu digo: ai meu irmão, vai fazer o que agora? Porque dá um
dá um piripaque no coraçãozinho da gente, porque a gente precisa trabalhar. Então todos que encontram com Jesus, eles têm esse mesmo problema. Eu quero largar tudo e fazer só isso agora. Então aquele homem, ele tem um encontro com Jesus. O encontro é maravilhoso, as legiões de demônios saem da vida dele, e ele corre aos pés do Senhor Jesus, enquanto Jesus está indo embora, e ele diz, me leva junto contigo. Mas Jesus libera uma declaração sobre a vida dele, e ele diz, volte para a tua família e fale de tudo o que te aconteceu hoje. Eu quero liberar uma palavra sobre a tua vida nessa noite. Você pode ser o 1% da tua casa. Você pode ser o 1% da tua família. Você pode ser o 1%. Você pode olhar para a tua vida e dizer, não tem jeito. Não tem saída. Eu já falei algumas vezes. Eu cresci dentro de um lar cristão. Eu desviei. Eu fui para lugares onde entristeciam Jesus. Mas tinha um homem que ia na nossa casa e ele dizia, Jesus te ama e eu também te amo. Aquelas palavras me enlouqueciam, porque eu não conseguia entender. Eu até brinquei de manhã, a turma da 5ª série aqui na cabeça ficava perguntando um para o outro, como pode? Olha tudo que tu faz de erro, olha tudo que tu faz de pecado. Como pode? Você abandonou a igreja, você abandonou Jesus, você abandonou a tua fé. Como pode? Alguém está dizendo que me ama, está dizendo que Jesus me ama, como pode? Pode ser que você esteja fazendo essa mesma pergunta, porque você antes de sair de casa, com a desculpa que seria a última vez que você daria uma cheirada, com a desculpa de que seria a última vez que você fumaria, com a última vez que você beberia, a última vez que você jogaria. Você vem para esse lugar e você deve estar se perguntando, mas como esse pregador está dizendo que Jesus me ama? Eu estou dizendo para você com a mesma certeza e convicção de que alguém dizia para mim, ei, Jesus te ama e eu também te amo. Sabe por quê? Porque você pode ser o 1% que estava faltando. E Jesus tem um lema muito claro, 99 não é 100. Ele fala para os samaritanos, qual de vocês, tendo 100 ovelhas, vendo que faltou uma, não deixaria todas num lugar seguro e sairia pelos montes, pelas valadas, procurando essa uma que se faltou, que se perdeu? Qual de vocês não faria isso? Eu estava perdido. E eu fico muito feliz, muito alegre, porque eu fui encontrado por Jesus. Alguém teve a paciência de olhar para mim e não olhar para os meus pecados, mas olhar para o valor que eu tinha para Jesus. Sabe por quê? Porque quando Jesus olha para você e você olha no seu espelho, quando você acorda e você muitas vezes tem vergonha de olhar e ver o que você vê, mas quando Jesus olha para você, Ele lembra que as marcas que estão nas suas mãos foram feitas por você, que você tem um valor muito maior que o mundo inteiro. Tem alguém muito especial sentado do teu lado. Tem alguém que tem um valor imensurável do teu lado, sentado aí do teu lado. Tem alguém que essa semana pensou, eu vou finalizar com tudo, eu vou acabar com tudo, porque não tem mais volta. Jesus, Ele está pegando hoje a tua agenda. Sabe aquela agenda que você escreveu é o fim? Sabe, meu irmão? Aquela agendinha que a gente escreve é o fim, acabou tudo, encerrou, hoje é o último dia. O Senhor Jesus pega aquela agenda, Ele arranca aquelas últimas páginas e Ele escreve, vamos começar daqui para frente, uma história nova. Livro de Salmos, não quero errar, mas 139, se não me engano, diz que todos os nossos dias já estavam escritos. Ele nos conhece antes que nós tivesse forma dentro da barriga da nossa mamãe. E sabe o que Ele via?
Ele não via essa pessoa triste e derrotada que nem você acha que você é. Ele via uma pessoa mais do que vencedor. Eu nunca vi um pai ou uma mãe que dizia: esse nasceu para ser derrotado. Não, dizia: esse nasceu para ser vencedor. Quando ele viu que você estava sendo gerado, ele dizia: está nascendo mais um vencedor. Está nascendo mais um que eu vou cuidar, que eu vou amar. Ei, aí do teu lado tem alguém que está sendo amado por Jesus hoje, que foi encontrado pelo seu amor. Oh, Espírito Santo, eu não sei por onde você andou, eu não sei quanto tempo faz que você está longe da casa do Pai, eu não sei se você esqueceu da voz do papai, mas tinha um menino que sai e abandona a casa do pai, e depois de um tempo, a Bíblia diz que ele cai em si e se põe de pé. Ele cai em si porque ele lembra da casa do papai, ele lembra que ele tinha tudo, ele tinha alegria, ele tinha felicidade. Pode ser que eu esteja falando para algumas pessoas aqui hoje que precisam voltar para Jesus, que estão cansados de viver essa vida triste. Ei, eu tenho muita certeza do que eu estou falando para você. Você pode ter 30, 40, 50, 60 anos, mas a tua história começa hoje se você se entregar para Jesus. A tua história começa hoje se você entregar para Jesus. Vamos colocar de pé? Quando eu estava lá, no processo de voltar para Jesus, era muito difícil, porque eu já com meus pouco tempo de idade, meus poucos 18 anos, eu bebia demais, eu bebia o dia inteiro, eu era um alcoólatra, era difícil, porque o meu avô morreu de tanto beber. Meu pai hoje, graças a Deus, está bem devagar, mas eu vim nessa mesma processo, eu peguei essa visitação da terceira e quarta geração. Então para eu largar aquilo eu achava difícil, eu achava que eu já não tinha mais valor nenhum, eu achava que era difícil. Como é que podia alguém que viveu com Jesus tudo que eu já tinha vivido intimidade com Deus, e agora eu tinha virado as minhas costas para Ele? Eu achava que mesmo que eu ouvisse a voz dele, Ele não me amava do jeito que Ele dizia. Pode ser que tenha pessoas hoje aqui que não se acham dignas de serem chamadas filhas. Tem ministérios aqui, o Espírito Santo está me dizendo. Tem pastores, missionários, evangelistas, tem pregadores da palavra, tem homens e mulheres que receberam dons de cura, dons de milagre. Tem pessoas que foram chamadas para cuidar de casais aqui, mas estão com as suas mãos no bolso, estão dizendo: não sei se ele vai me querer de volta. Olhe para as mãos de Jesus e me diga se ele vai querer de volta, meu irmão. Não tem ninguém no mundo que possa pagar o preço que ele pagou por você. Sabe, uma das coisas que me ajudou a voltar para Jesus, a ter coragem de voltar para Jesus, foi um louvor bem antigo que eu canto demais. Quem anda comigo já está cansado de ouvir eu cantar, mas que dizia assim: cada vez que eu estava, ele dizia: eu vou passar na tua casa. Eu dizia: eu não vou ter força para voltar. Sozinho eu não tenho força para voltar. Eu não sentia que eu valia alguma coisa. Mas ele passava naquela hora, ele chegava na minha casa, e ele cantava uma canção, enquanto eu estava lá decidindo, eu e a Janaína decidindo se a gente ia com ele, porque ele queria levar nos grupos de oração, nas casas, para orar pelas pessoas, e eu não me sentia digno de nada daquilo. Mas ele cantava uma canção assim: eu queria que você cantasse ou olhasse para alguém que está perto de você. Cantava assim: quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém.
tão importante para Deus. Aquilo me constrangia. Chega de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar. Quando ele falava aquilo, o meu coração se quebrantava, porque eu não conseguia entender, de verdade eu não conseguia entender. E pode ser que você esteja aí no teu banco chorando e pensando: como pode alguém amar um pecador tanto assim? Mas eu aprendi no caminhar a ouvir a voz do pastor, e eu entendi que 99 não é 100, e que eu estava faltando no rebanho de Jesus. Bate no peito aí. Eu faço falta no rebanho de Jesus. Eu faço falta. Ele não vai deixar você para trás. Ele não vai deixar você para trás. Eu preciso de pessoas que serão profetas aqui, que olhem para a pessoa que está do seu lado e diga assim: Ele está em você. O Espírito Santo se move em você, até com gemidos. Aí você pode então perceber. Sim. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você, diga pra alguém: você tem um valor. O Espírito Santo se move em você. Diga pra alguém, se você é profeta: você tem um valor. O Espírito Santo se move em você. Oh, glória a Deus. Você tem um valor. O Espírito Santo se move. Agora o maior coral de Gravataí vai começar de novo. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Chega de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Diga pra alguém: Ele está em você. O Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis. Aí você pode então perceber que pra Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem um valor. Você tem um valor. Mais uma vez, você tem um valor. O Espírito Santo se move em você. Você tem um valor. Talvez você tenha entendido o que eu preguei até aqui. Talvez você tenha entendido que o Senhor Jesus te trouxe aqui não foi por um acaso. Talvez você tenha entendido que esse convite que você recebeu foi o próprio Jesus que mandou o teu amigo, teu pai, teu tio fazer para você. Talvez você tenha entendido o valor que você tem. E eu quero fazer uma pergunta, porque eu sou evangelista. Evangelista vai até em velório e pergunta se alguém quer aceitar Jesus. Eu quero saber aonde estão aqueles que estavam longe de Jesus, mas que querem voltar hoje para o Senhor. Levante sua mão bem alto que eu quero ver você. Aleluia.
Levanta tua mão bem alta aí que eu quero ver você. Vocês estão aqui já, meu irmão. Oh glória! Vocês estão voltando para casa. Tem festa no céu. Deixa eu falar uma coisa. Nós nos alegramos com aquilo que vemos. Eita que vai encher isso aqui. Tem mais lugar aqui do lado, meus irmãos. Nós alegramos quando o paralítico levanta, quando o cego vê, quando o surdo ouve, nós nos alegramos. Mas a Bíblia diz sobre festa, que só a festa do céu quando um pecador se arrepende e volta para casa. Eu não sei, eu não vou nem contar, mas eu acho que vai ter rave no céu hoje. Se um pecador já der festa, temos uns 20, 30, 40 aqui na frente que já vai dar rave. Agora eu quero fazer a última pergunta. Eu acho que vai ser a última. Mais uma pergunta. Quem ainda não é batizado? Todos aqui não. Quem não é batizado? Essa é a primeira pergunta. Segura a mão aí e não abaixe o nome de Jesus. Quem ainda não é batizado e quer batizar no próximo batismo? Quem está com a mão levantada, dá mais uma levantada assim. Uau! Uou! Glória a Deus! Aleluia! Tá, agora é a última. Pastor, agora é a última. Quem aqui entende que você é o 1% que Jesus estava buscando? Levante sua mão bem alto para Jesus. Quem entendeu que você é 1%? Posso fazer um desafio com vocês? É desafio. Alguns já baixaram a mão. Vai que ele está pedindo dinheiro, eu não vou entrar nessa. Não é dinheiro. Lembra quando eu falei para vocês que a samaritana, quando ela encontra com Jesus, ela volta para casa e fala de tudo que ela viu, ela fala de tudo que ela ouviu, ela fala de tudo que ela foi transformada. Lembra quando eu falei isso? Agora há pouco eu falei. Sabe o que ela faz? Ela volta para a cidade tão cheia, o seu coração tão alegre, que ela não consegue parar de falar. Ela fala: olha, eu fui hoje no culto, tinha um pastor barbudo que às vezes ele gaguejava, mas o Senhor Jesus usou ele tanto que falou comigo, mudou a minha vida. Hoje a minha vida está transformada, eu estou curado, eu estou mudado. Você precisa ir comigo no próximo culto. Eu preciso daqueles 1% que vão levantar a mão comigo e vão dizer: eu vou virar esse evangelista, eu vou ganhar a minha cidade para Jesus. Se depender do meu testemunho, daquilo que eu vou viver daqui para frente, eu vou ganhar a minha família. Pode apontar para o pastor José e dizer: pastor, quebra a parede, faz mezanino, não sei onde é que vai botar, mas a minha família vai estar nesse lugar cultuando ao Senhor Jesus. Lembra daquele gadareno que virava cemitério, que virava tudo, que quebrava tudo lá? Ninguém conseguia, porque ele era muito bravo, era muito machão. Eu era que nem ele. Se eu fosse um cachorro, eu era tipo um pincher. Pincher é bravo. Eu não era pitbull, porque eu não era muito bom de briga. Mas o pincher, ele é invocado. Parece que foram dar raiva no bicho, erraram no cachorro e botaram no pincher, porque ele odeia tudo. Mas o gadareno era assim, ninguém conseguia segurar ele, ninguém prendia ele. Mas quando ele foi transformado, pode estudar, existe lá em Gadara, uma região, uma Decápolis, 10 cidades, que um documentário que nem era cristão fez um estudo, e existem 10 cidades, 10 igrejas que dizem que naqueles lugares, após aquela conversão, homens foram tomados pelo Espírito Santo. 10 igrejas foram formadas em 10 cidades, a partir de um endemoniado. Eu não sei quem é endemoniado aqui, eu não vou perguntar. Mas se você era endemoniado, olha o que eu vou dizer: se você era um endemoniado e você está aqui hoje, ei meu irmão, nós não vamos ganhar só Gravataí, nós vamos ganhar Glorinha, Viamão, Alvorada, Porto Alegre, nós vamos ganhar Torres, nós vamos ganhar o Rio Grande do Sul para Jesus. Bora lá, vamos fazer esse compromisso? Se você é 1% que está aqui hoje, no próximo culto não vai caber gente aqui.
Os pastores vão ter que ficar de pé, os obreiros vão ficar tudo escorado nas paredes, só para você receber a tua família. Hoje de manhã, aquele espaço não estava cheio ainda, mas eu fiz uma pergunta: sabe para que nós colocamos aquelas cadeiras lá? Sabe para que o pastor comprou mais 600 cadeiras? Sabe por quê? E uma irmãzinha gritou bem aqui na frente: é para minha família. E eu disse: glórias a Deus, porque uma já entendeu. Ei, se precisar, a tua família não vai ficar apertada. Vai ter mais lugar lá, vai ter mais lugar lá, vai ter mais lugar aqui, vai ter mais lugar lá. Amém? Deixa eu orar junto com você. Ô pastor, vem cá finalizar comigo. Nós temos mais 650 pessoas sentadas lá naquele lugar, porque o pastor ouve a voz do seu pastor, e esse lugar já está ficando pequeno. A gente tinha uma igreja com 500 pessoas sentadas. Nós entramos aqui, já lotou no primeiro dia. 600 lugares já lotou lá, pastor. Oh Pai, estou muito feliz por tantas vidas que se entregaram para Jesus. Eu tenho certeza que lá na sua casa, onde você estiver, o Espírito Santo está entrando dentro da tua vida, está colocando essa disposição para que você pregue o Evangelho, para que você saia desse lugar, desse sofá, desse conforto, comece a mobilizar todas as redes sociais que você pode, falando de Jesus. Mas eu quero orar por você, Senhor, cada um desses meus irmãos que se viram dentro desse texto, desse contexto que nós pregamos aqui nessa noite, que eles possam ser esse 1%, Senhor Jesus, que a tua Bíblia fala, que a tua palavra fala, que nós possamos ver nos próximos dias essa cidade sendo tomada pelo teu Espírito Santo, porque 1% é pouco por aquilo que tu quer fazer nesse lugar. Desse lugar, Senhor Jesus, tu vais enviar homens e mulheres, crianças, jovens, cheios do Espírito Santo. Nós vamos ter que procurar outro lugar para congregar, porque esse lugar, essa cidade se tornará pequena para a glória do Senhor que virá sobre esse lugar. Oh Espírito Santo, que cada um desses que chegaram aqui e que ouviram esse 1%, entenderam que eles são 1%, que saiam daqui com tanta fome, com tanto fogo pelo Espírito Santo, que eles nessa semana dobrem o número de pessoas que vão estar nesse lugar na semana que vem. Eu quero profetizar, e a última eu já acabo. Faz assim com as tuas mãos. O Senhor Jesus está colocando uma unção diferenciada nas tuas mãos. Você vai descobrir essa semana, porque as tuas mãos vão começar a queimar, vão começar a arder. E quando ela começar a queimar, é um sinal de que algo você precisa fazer. Vai ser pessoas que vão ser curadas lá no teu serviço, na tua escola, na tua faculdade, no teu trabalho. São pessoas que você vai orar e você vai começar a testemunhar. Você vai começar a dizer: pastor, eu orei por a minha colega, ela foi curada. Nas tuas mãos começam a descer algo diferente. É para isso que a igreja veio, para te dar ferramentas para que você saia para o mundo real e que você comece a compartilhar tudo aquilo que você recebeu aqui, e que os teus problemas que você veio trazer aqui hoje para ser curado, que eles possam voltar lá para a rua e você nem lembre. Você diga: eu não lembro nem o porquê que eu fui na igreja hoje, mas eu saí de lá abençoado, eu encontrei com Jesus. Amém? Glória a Deus. Queridos, você tem uma cartinha aí. Você recebeu? Quem recebeu a cartinha? Essa cartinha, você vai contar a tua história com Jesus. Pode contar a história de hoje, pode contar a semana passada, do mês passado. Conte a tua história aqui, e Deus vai colocar no teu coração uma pessoa que você vai entregar para ela, e você vai dizer: olha, eu não sei o porquê, mas o Senhor Jesus colocou no meu coração. Você precisa saber como eu era e como eu sou, como eu estou transformada. Essa carta é para você. Só que eu tenho um convite especial para você. A próxima carta que vai escrever vai ser você. Diga para ela: a próxima carta que vai escrever vai ser você, porque a tua história também vai ser mudada a partir do próximo culto que você vai vir aqui. Amém? Ali na saída você vai ver um quadro
1% precisa estar registrado ali. Você que trouxe alguém hoje, pede para essa pessoa: meu irmão, escreve o teu nome lá. Você é 1% que Jesus estava procurando. Se você não trouxe ninguém, mas que você quer que essa pessoa esteja aqui no próximo culto, chega lá e escreve. É 1%. Amém? Eu quero fazer uma coisa aqui com vocês. Quem está feliz por tudo que já aconteceu aqui? Eu acho que a gente podia orar pela vida do pastor Ricardo. O Senhor separou uma unção nova sobre a vida dele. Existe uma autoridade dos céus descendo sobre ele enquanto ele ministrava. Talvez ele não percebeu isso, mas aquilo que para ele era muito, hoje está se tornando pequeno. O Senhor está derramando óleo novo sobre a sua cabeça. É o óleo que desce sobre a barba e escorre pelo corpo. O óleo que dá autoridade, que faz divisão de tempos e de estações. Ele será reconhecido por aquilo que ele carrega, e não somente pelo seu nome, mas pela unção e pela autoridade que sobre a vida dele. Estenda suas mãos para cá, vamos orar pela vida do pastor Ricardo. Nós te pedimos, Espírito Santo, mais unção e mais poder sobre ele. Nós te pedimos uma ferramenta nova sobre as suas mãos. Que ele sinta agora as suas mãos recebendo ferramentas novas dos céus para uma estação nova. Nós te pedimos, libera o fogo do céu sobre ele. Queima os lábios, o coração. A pedra que tocou os lábios de Isaías, que toque os lábios do Ricardo nessa noite. Nós profetizamos uma estação de ganho. Nós profetizamos uma estação de expansão. Os celeiros estão se expandindo. O aprisco está maior, porque a colheita é grande. Mais Espírito. Nós te pedimos mais Espírito. Vamos, mais do Espírito sobre a vida dele. Diga: mais Espírito. Mais Espírito, mais Espírito, mais Espírito, mais Espírito. Te glorificamos, Senhor. Estão comigo aqui? Que você assista esse vídeo comigo. Não senta do jeito que você tá. Assiste esse vídeo aí junto comigo. Espírito e mente. Você é essa pessoa. Então não perca a chance de ser completamente transformado. Será um encontro inesquecível. Será um encontro único. Será um encontro incomparável. Já foi no incomparável, faz barulho! Estão abertas as inscrições para esse retiro que tem sido tão transformador. Você pode agora mesmo no hall, tem uma banquinha lá, você passa lá, garante a sua vaga. São poucas vagas, gente. A nossa igreja cresceu muito. Quem aqui ainda não foi no retiro incomparável? Levanta a mão.
Se você olhar para o lado, você vai ver que vai ser bem disputado. Então passa lá, garante a sua vaga. Tudo que está acontecendo no hall lá é para abençoar a sua vida. A Escola Dora Dimmer está lá também com inscrições abertas. A Casa do Pão está vendendo bolo lá para investir no seu projeto. E nós aqui vamos continuar vivendo o sobrenatural de Deus durante essa semana. Amém? Levanta a sua mão comigo e diz assim: essa semana eu serei um evangelista, um profeta, um pastor, um apóstolo e um mestre, porque eu estou cheio do Espírito Santo de Deus. Deus abençoe sua vida. Tchau!